declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora vamos lá para o 5. Respondeu Jesus. Essa é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois muito bem. Jesus respondeu, a Nicodemos, o fariseu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui o que ele estava querendo falar, Precisamos sim dessa mudança para que a palavra de Deus ela entre no nosso coração e crie raízes. Então precisamos de mudanças, novos sonhos, novos projetos, Esse ano novo que tá entrando, que está começando, Precisamos de realizações, de novos projetos, um ano melhor, Que possamos crescer espiritualmente, possamos crescer profissionalmente e que a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus, amém? Então, quando Jesus explica a pessoa precisa nascer de novo, não é por meio de nascimento biológico que ele está falando com Nicodemos, mas sim por um nascimento espiritual. Mas como assim, É um nascimento espiritual que vem do alto, que vem de Deus. É um novo nascimento, um nascimento espiritual. E quando ele se refere à água, ele fala de fé. Por que de fé? Porque a água expressa do batismo, A água do batismo por causa da salvação. E quando ele se refere ao Espírito, um nascimento espiritual realizado mediante o poder da renovação, onde nós somos, mediante a fé, nós somos renovados, transformados pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, que vem do alto e vai nos ajudar na nossa caminhada com Jesus. Então, o batismo nas águas declara o quê? A nova vida, do crente, a nova caminhada do crente, como está em Romanos 6. Anote ainda, pegue papel e caneta, vamos anotar Romanos 6, 3 e 4. Vamos lá com a nossa Bíblia. Romanos 6, 3 e 4. 3 que diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, com Jesus, através, obedecendo a Jesus, nós temos uma vida nova, nós somos transformados e mudados. Ali fala assim: fomos batizados em Cristo Jesus em sua morte, Portanto, fomos sepultados. Então, nós temos que sepultar a velha criatura. Atelier Gourmet, seja bem-vinda, glória a Jesus. A Karine de Ribeiro, glória a Jesus, sejam bem-vindas, queridas. Deus abençoe vocês. Nós estamos falando sobre caminhando com Jesus, sobre o batismo nas águas. Estamos em Romanos 6, 3 e 4, até o 5, Então, ali explica que nós fomos, como Jesus, nós morremos para o mundo, nós somos sepultados com ele na morte pelo meio do batismo, isso é na palavra de Deus. E, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, nós vivemos em novidade de vida, que nós somos novas criaturas geradas em Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, E assim como ele foi, no versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos. Então você e eu, nós não somos mais escravos do pecado, porque nós temos
o auxiliador, o Espírito Santo, que nos orienta, que nos capacita, nos ensina nessa nova caminhada com Jesus. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Glória a Deus. Então ali nós vemos que nascer de novo, o batismo com água é um símbolo da união do cristão, do crente com Jesus na sua morte e sepultamento. Então nascer de novo é um símbolo. E quando nós obedecemos esse mandamento, nós subimos degraus espirituais da nossa fé. É como se tivesse uma escada e a gente vai subindo os degraus da fé. Porque uma das melhores... aqui está muito calor. Uma das melhores decisões que nós tomamos, a melhor foi quando aceitamos a Jesus. A segunda é quando nós decidimos obedecer o Senhor. Gaspar Siqueiro entrou. Bem-vindo, Gaspar. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Então, o batismo nas águas, ele declara essa nova vida cristã do crente. E no versículo 6, ele fala ali do nosso velho homem. O que quer dizer o nosso velho homem? Está falando da nossa vida antes da conversão. É o nosso velho homem, a nossa velha criatura. Né? Hoje somos novas criaturas em Cristo. Então, ser cristão, nós deixamos os desejos da carne, que é a natureza do pecado. Né? Agora vivemos em novidade de vida. Novidade de vida é sempre coisas novas na nossa vida, aprendizado, restauração, né? Com Jesus. Amém? Então o pecado, sabemos que ele é destrutivo na nossa vida. O pecado destrói, a traição destrói, o pecado destrói família, destrói a pessoa, né? Porque se houver traição num casamento, pode destruir o casamento, né? E vem sofrer quem? A família, vem sofrer os filhos. Então Satanás é um derrotado e ele vem para roubar, matar e destruir. Então precisamos estar sempre alertas. Não devemos deixar que que reine em nós o pecado. Né? O pecado é a destruição humana, é a destruição do homem. Então, e Jesus tem esse poder de nos transformar em um novo homem. Quando eu digo novo homem, é homem e mulher, tá? Transformar em uma nova criatura. Né? E por completo, não por metade. Ele pode fazer essa transformação completa, como somos uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Olha o que diz, você pegue, pegue papel e caneta, vamos anotar passagens da palavra de Deus que você pode acompanhar depois. Cuidado, não seja enganado. Não seja enganado por lobos vestidos de ovelhas, que nós vemos muito por aí. Então, tudo que estiver na palavra de Deus, tudo que está, né, sendo ministrado aqui, essa é a verdade para a nossa vida, né? Amém? Porque assim, nós vemos que tem muitas religiões. Não estou... eu estou falando do que eu creio, né? De Jesus Cristo, que está na palavra de Deus como cristã, né? Já vamos adiante, já vamos falar sobre isso, amém? Estamos falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o que está ali, que é o nosso manual de instrução, como todos nós sabemos. Anotou ali 1 Coríntios 5:17? Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Então ali, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, né? Deus joga no mar do esquecimento.
Já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Todo dia são coisas novas na nossa vida. Então, o batismo nas águas é um dos momentos mais marcantes e mais especiais da nossa vida, né? Na vida do crente. São, como eu falei, são degraus espirituais. Quando você desce as águas do batismo, são atitudes da sua plena consciência de confissão de fé, né? A confissão pública da sua fé. Ah, como assim? Não entendi essa confissão pública. Claro, você está declarando publicamente a tua fé, né? Na tua igreja, para a tua família. Você está se batizando nas águas. Você está declarando publicamente que você crê, que você tem fé e que você se arrependeu dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o batismo nas águas, a confissão, né, pública da nossa fé. Glória a Deus, porque estamos no caminho certo, estamos falando, né, declarando a nossa fé em Jesus. Nós também vemos um mandamento de Jesus em Mateus 28:19, muito importante, anote aí no seu papel, no seu caderninho, né? Eu tenho uma pastora que ela sempre diz assim: precisamos estar sempre conectados e anotar tudo, porque depois a gente esquece. Então não podemos deixar de anotar, né? Que se alguém perguntar, a gente vai saber responder. Mateus 28:19, glória a Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo. Então, Jesus aqui, ele está nos ensinando esse cumprimento, esse mandamento, né? Que é uma sequência, né? Então, ali Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, todos os povos, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, precisamos abrir a nossa boca, falar do amor de Jesus, declarar, né, o que ele fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Porque aqui ele está, né, é uma sequência. Primeira pessoa se converte, né, aceita Jesus, né? Primeira pessoa aceita. Segundo, ela aprende. E terceiro, ela se batiza nas águas. Então, é uma sequência, onde primeiro você se converte, segundo, você aprende a palavra de Deus, estuda, né? E você se batiza nas águas, onde você começa a obedecer o Senhor, como fala em João 3,5. Né? E Jesus respondeu a Nicodemos: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tá aqui a resposta. Amém? Então, ali fala da renovação, da transformação, da mudança de vida, mudança de hábitos. Porque muitas vezes nós não queremos, né, ter essa mudança, ficamos acomodados. Então, às vezes, nós precisamos até mudar às vezes, de lugares, né? Para a conversão do nosso coração acontecer verdadeiramente, o arrependimento, o perdão. Então, precisamos dessa renovação, dessa transformação, dessa mudança de hábitos. Glória a Deus. Vinho argentino, Floripa, aqui de Floripa. Glória a Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu também estou falando de Florianópolis, Santa Catarina, um vizinho meu. Então, para ter um coração novo, né, renovado, transformado, é necessário o quê? O arrependimento. E como que a gente faz isso? É Jesus que promove essa transformação real do homem. Né? Somente através de Jesus, não tem outro jeito. Então, essa confissão é através do batismo nas águas, que existem vários tipos de batismo, como já havia falado, vários tipos de religiões. Não estou falando das outras. O que nos interessa é o que está aqui, né? Na nossa Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. O que Jesus deixou para nós, isto é o que importa. Então,
O nosso maior exemplo necessário e soberano da nossa fonte da verdade, que é a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. Fora isso, então, né? É por isso que não batizamos criança na igreja evangélica, na igreja cristã, porque não temos nenhum modelo desse na Bíblia, né? Nós não temos a gente não encontra nenhum modelo na palavra de Deus que foi batizado criança nas águas, e sim apresentado ao templo como Jesus foi apresentado também. Então, temos esse modelo, né? E o batismo nas águas, temos um modelo na Bíblia de pessoas adultas conscientes do ato da sua confissão, do seu arrependimento dos seus pecados, né? Então, essa o verdadeiro batismo cristão, né? Onde as pessoas adultas conscientes declaram, né, num ato de confissão, a sua fé e arrependimento dos seus pecados. Então, pelo modelo do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, as crianças eram apresentadas somente no templo, assim como Jesus foi. E para você ser batizado nas águas, o que precisa, né? Você que não é ainda batizado nas águas, vai estar falando de batismo nas águas, mas não estou entendendo nada. Muito bem. Primeiro, você precisa crer e ter arrependimento, né? Primeiro, aceitar Jesus, né? Primeiro, aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, declarar e ser batizado nas águas. Olha o que diz primeiro crer, né? Então, a primeira coisa que você precisa para se batizar nas águas é crer, que está em Marcos 16:16. Na palavra de Deus. Por isso que eu gostaria, é bom, né, todos nós anotarmos, porque tudo que eu falar aqui é na palavra de Deus. Então, que você não seja enganado, que você não seja enganado por falsos mestres que estão por aí. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Está na palavra de Deus. Olhe lá na sua Bíblia. Segunda, o que precisa? Arrependimento. Atos 2:38. Vamos anotando. Atos 2:38. Arrependei-vos e batizai-vos para que sejam apagados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo. Então, recebemos o dom do Espírito Santo. E a importância? Qual é a importância do batismo, né? Não estou entendendo. Então, é firmarmos o nosso compromisso com Cristo, né? Você precisa firmar o teu compromisso com Cristo, com a tua igreja, levar uma vida de santidade, né? Buscando estar sempre dentro dos padrões cristãos e viver uma vida de santidade, né? Repelir o pecado, porque a nossa vida velha, né? Quando nós éramos do mundo, o Pai jogou no mar do esquecimento. Amém? Então, é preciso abandonar velhos hábitos, os vícios, a pornografia, as festas da carne, os palavrões. Deus não se agrada, né? Mentiras, roubos, traição, né? Se você trai a sua esposa, não traia mais. Se você trai seu esposo, pare de trair imediatamente, porque Deus não se agrada. O Espírito Santo não habita onde há esse tipo de sujeira. Então, precisamos limpar. Quando a gente recebe uma visita na casa da gente, eu vou te visitar. A gente não corre, limpa a casa, deixa tudo bonito, brilhando. A mesma coisa é o nosso coração. Precisamos limpar, tirar os entulhos, tirar a sujeira, né? Tudo que não agrada ao Senhor, precisamos tirar para que Ele venha fazer morada. Então, é preciso repelir o pecado, repelir as fraquezas, né, da vida velha. E sem Jesus, sem passar pelo batismo das águas, estaríamos vulneráveis ao pecado.
Não que você não venha mais pecar, não é isso que eu estou falando, mas com Jesus, com o Espírito Santo, ele já nos auxilia na hora. Eu sei que uma vez assim que eu me converti, eu fui no mercado, dei a nota para a pessoa fazer o desconto, e o que aconteceu? Ela me deu o dobro do valor que eu tinha dado para ela. Não sei se ela confundiu uma nota com outra nota maior. E na hora o Espírito Santo, né, me ministrou que aquilo é errado, que eu deveria mostrar para a pessoa e não ficar com o dinheiro que não me pertencia. Então, precisamos sim cuidar, né? Não deixar o pecado entrar em nós. E você precisa ter essa marca, nós precisamos ter essa marca espiritual para vivermos uma nova vida com Cristo. Amém? Mas eu tenho uma convidada especial que vai nos dar um testemunho. Jaque, se você estiver por aí, vamos lá. Gessielton Rodrigues entrou. Glória a Deus pela tua vida. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Jaque, manda um convite aí para mim, para te entrar. Vamos, a Jaque. Aceitei. Visualizar. Deu certo? Oi, deu certo. Oi, minha amiga. Gente, essa é a Jaque Rosário. Uma amiga minha abençoada do Senhor, né? A gente, ela já aceitou Jesus, já é batizada nas águas. Só um pouquinho. Seja bem-vinda. Tá travando aqui, só um pouquinho, Beth. Tá, Deus te abençoe poderosamente. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo a Raquel Ribeiro acabou de entrar. Glória a Jesus. Estamos caminhando com Jesus, falando sobre o batismo nas águas. Agora eu dou a palavra para Jaqueline. Então, boa noite para todo mundo. Estou bem feliz de estar aqui com a Ivete, porque assim como ela já falou no início da live, que era para a gente iniciar às 19 horas, aconteceu um apagão, né? Então, para ver, para provar, né? Tipo, a gente vai conseguir, a gente vai fazer. E o que aconteceu? A gente pegou e eu liguei para a Ivete e a gente ficou conversando. E quase que a gente não esperou mais um pouco. E daí veio a luz, voltou a luz, assim, não, vamos fazer, né, Ivete? Vamos fazer porque o propósito é muito maior. Uma coisa que eu gosto de falar... não falei, né? Meu nome é Jaqueline. Eu sou da mesma igreja que a Ivete frequenta. A gente se conheceu lá, né? E a Ivete, para mim, é uma pessoa que eu confio muito quando tocar na parte espiritual, porque realmente eu sei da dedicação que ela tem, da intimidade que ela busca com Deus, né? Então, é uma pessoa que eu confio muito para abrir meu coração, porque eu sei que através dela eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo, né? Então, isso é muito, muito forte no meu coração. Eu me sinto muito à vontade com a Ivete. A Ivete foi uma pessoa que me ajudou, me ensinou para eu me preparar para o batismo nas águas, né? Então foi onde a gente começou a se aproximar mais, foi através do meu batismo. Eu acho que esse assunto hoje, eu estar aqui, não poderia combinar tanto, né? Mas eu acho que antes de falar do meu batismo, eu vou falar um pouquinho de como eu era, né? Eu era uma pessoa assim que até olhava de uma forma torta para as pessoas que oravam. Eu não tinha uma fé fortalecida. Eu até frequentei a igreja de outra religião, né? Como a Ivete falou, não estou falando das outras, eu estou falando como eu era e que eu não praticava. Eu não tinha intimidade alguma com a fé, né? Sim. Então, a minha realidade era alguém que não sabia nada, né? Não sabia nada e não tinha intimidade alguma com Deus e não tinha fé.
de fato. Então, quando eu comecei a ir na igreja, foi por interesse, né? Foi por interesse. E quando a Ivete estava orando, eu comecei a me emocionar aqui, assim, putz, né? Como a gente é falho. E por que não mostrar a nossa fraqueza? E eu senti que a vulnerabilidade e falar de como a gente era e como a gente é hoje, eu acho que vem muito de Deus para tocar nas pessoas, para dizer como a gente é igual, né? Como Somos vários. a gente só não sabe o que é possível, né? Como é bom ter o coração em paz, o coração acalentado. E a Jaque, antigamente, era muito assim. Não tinha... Era feio de lembrar. Então, quando eu comecei aí, foi por conta de... A gente foi num casamento de um casal de amigos nossos, que a gente era padrinhos. E aí foi meu início, né, com o meu relacionamento com Deus. Esse casamento dos meus amigos. E foi a bispa e o bispo que fizeram. E eu vi aquele casamento, eu pensei assim, gente, que forma diferente de fazer um casamento, diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. E eu e o Gustavo, a gente já morava juntos, né? Entre idas e vindas. Não éramos casados. Né? Só que o Gustavo vem de uma família cristã, né? E eu achava aquilo assim, ai, gente, que chato, né? Ai, ficar orando para tudo. Eu acho que nós passamos um pouco por isso, né? Deu assim, nossa, ficar orando para tudo. E hoje, meu Deus, eu acho a coisa mais linda quando eu vejo os meus filhos querendo orar. Né? Então, acho que Deus não me colocou à toa nessa família. Né? Apesar de a gente continuar tendo as nossas provações, os nossos desafios no casamento. Sim, não somos... Isso. E daí foi aí. Eu vi esse casamento, a gente nem estava pensando em casar, né? A gente estava querendo engravidar. A gente estava no processo de tentar engravidar. Fizemos tratamento e não engravidava. Né? Então aí veio o meu primeiro passo de fé. A gente desistiu de tentar engravidar e pensou assim, vamos mudar o foco. Eu gostei desse casamento aí, eu falei, quem sabe a gente faz uma festa, porque para mim, na minha ignorância, casamento era festa. O meu marido, quando eu falava, ele já olhava assim, porque ele tinha mais conhecimento, né? Mas eu acho assim, a sabedoria dele foi grande. Porque eu, na minha ignorância, nas minhas ideias, assim, de falar tão raso sobre o casamento, e ele tava ali, né? Da forma dele, mas ele, de alguma forma, acho que Deus falou com ele, não. Fica do lado dessa mulher, porque essa mulher ainda tem salvação, né? Teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele colocou em Deus esse casamento. E daí, Vete, em 3 meses a gente organizou o casamento. E o que aconteceu? 3 meses. E daí eu falei com a bispa, será que vocês podem fazer o nosso casamento? Deu assim, claro, querida. Daí eu perguntei, quanto que é? Meu Deus. Eu perguntei, daí assim, não vamos cobrar nada. Vem, a gente faz casamento, só que a gente quer te conhecer. Eu assim, claro que eu vou. Né? Sim. Vou fazer meu casamento de graça. Até parece que eu não vou lá na igreja para eles nos conhecerem, né? Só que daí eu entrei na igreja e fui tocada, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra da Bíblia. Então, o culto, os louvores, tudo aquilo foi assim, gente, existe algo muito maior do que eu achava que era, né? Maior do que eu pensava que existia. E daí começou a mexer no meu coração. E a Jaque, nesses 3 meses, só indo domingo lá, bonitinho, por quê? Pro casamento, né? Pro casamento. E voltou, mas aquela vontade de ser mãe ainda vibrava no meu coração, né?
que eu queria muito ser mãe. Muito, 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 muito. E daí eu, numa oração, da forma que eu sabia fazer, né? Eu falei, Deus, se é fé que falta na minha vida, me mostra. Me mostra que é fé que falta na minha vida, que eu tô preparada, né? Me mostra que é isso. E eu continuei indo, porque meu casamento, a gente focou no casamento. 3 meses estava tudo organizado, por conta do casamento da minha amiga, que eu achei muito legal, porque era algo diferente de tudo que eu tinha visto. E chegou, casamos. E a gente engravidou na semana que a gente casou. Então, eu acho que Deus precisava dar a bênção na nossa união para que a nossa família crescesse. E outra, a minha cunhada, né, irmã do Gustavo, ela tem uma proximidade, uma vivência com Deus muito, muito profunda, né? Ela sempre buscou, e sempre não, a partir do momento da vida dela, ela buscou e ela tem uma intimidade muito, muito rica com Deus. E ela falou no nosso casamento também, ela falou da árvore frutífera, né? Mas ela ficou receosa de falar, porque era uma coisa que ela racionalmente sabia que a gente queria, mas ela não tinha outra palavra para falar, né? Ela não então, você não sabia a tua reação, né? Exatamente, acharia que poderia ser algo afrontoso, né? Porque hoje eu sou uma pessoa ainda que às vezes estoura, mas antes, Ivete, meu Deus, um coração ranzinza, sabe? Amargurada, assim, uma coisa que ninguém podia falar nada e eu né? Então, uma pessoa assim com escudo. Sempre armada. Sempre armada. Então, daí, quando eu engravidei... E assim, o Gustavo, ele tinha a varicocele, que fazia com que os espermatozoides não fossem fortes o suficiente pra gente engravidar. Então, era pouca quantidade e fracos. E daí ele ia fazer a cirurgia da varicocele pra parar de aquecer, e esse aquecimento matava os espermatozoides. Então, no dia que ele marcou a cirurgia, eu descobri que eu estava grávida. Então, a gente engravidou. A gente engravidou. Ele até não acreditou. Ele pediu para mostrar, para ver se era verdade, porque como assim? Né? É um milagre, né? Muito tempo tentando engravidar e não conseguiam. Isso, e daí, o dia que ele marca a cirurgia, eu tô grávida. Exatamente. O dia que ele marcou a cirurgia, eu estava grávida. Então, para mim, não existe resposta. A resposta melhor é aquela minha conversa com Deus, né? Às vezes, para as pessoas, assim, fica uma coisa meio... Ai, falar com Deus. Ai, quem ela acha que é para falar com Deus? Mas Deus, eu acredito assim que Ele fala em tudo com a gente, né? Então é só a gente ter olhos atentos e o coração aberto. Porque a gente vai ver... Espirituais abertos. Isso. Então a gente vai ver as coisas acontecendo na nossa vida, né? E a partir daí foi onde eu comecei a me dedicar. Lógico que eu sei que falta muito para mim, para criar uma intimidade profunda com Deus, né? Falta muito, mas o que eu já tenho é tão bom, e eu sei que desse caminho eu não me desvio, né? Amém. Eu não me desvio porque o meu maior sonho veio dele, né? Então, era ser mãe. E daí, a gente continuou indo na igreja, tivemos a Dora, nossa segunda filha. Então, a Dora a gente engravidou... 2 vezes, hein? E a Dora a gente engravidou na primeira tentativa. Eu achei que ia demorar mais 1 ano para engravidar. E daí, na primeira vez que a gente tentou, veio ela. Então, olha, é um testemunho lindo, porque sem casar, né? Sem ser casado numa igreja, sem tendo as bênçãos do Senhor, vocês não conseguiam engravidar. Exatamente. E logo que casaram, né, que tiveram a bênção de Deus,
né? Vocês foram abençoados Sim. e engravidaram. Sim. Então, e acho que eu nunca te contei, né, Ivete? Não sei se eu já tinha te contado. Não, essa parte não, eu não sabia dessa parte. E daí foi onde a gente começou a frequentar mais ainda. Daí em 2018 eu comecei a buscar me desenvolver pessoalmente, né? E daí foi num sonho que uma amiga minha, eu sonhei que eu estava com vestido vermelho em pose de vitória, né? Então aquilo ali, nossa, como marcou. 2 dias depois, veio uma amiga íntima da minha comadre. Apareceu na internet com um vestido vermelho, uma pose de vitória falando da força da mulher. E foi ali que eu me conectei com ela, né? Me conectei com ela e comecei o quê? A fortalecer os pilares da minha vida. Inclusive, o principal, a fé. Então, no meu batismo, ela foi uma das pessoas que foi, né? Sim. Ela foi uma pessoa que foi no meu batismo. Então, e o batismo aconteceu naturalmente, né? Chegou um momento que eu perguntei se eu podia me batizar, como funcionava, né? Que a gente, logo lá no início, a gente já aceitou Jesus. O Gustavo mais reticente, ele conhecendo muito mais, ele foi depois. As pessoas sempre acham que eu que era de uma família cristã, não ele. É verdade. E a minha fé, o meu pouco conhecimento fora da igreja veio do meu relacionamento com ele, né? Então é uma coisa que às vezes as pessoas nem sabem, né? E foi o casamento, eu acredito que foi algo que marcou essa minha transição, né? Porque a gente se conheceu na balada. Ah, sim. Né? Então foi dali que a gente veio. E quando eu percebi que a gente pode nascer de novo espiritualmente e que o que foi já foi, que às vezes a gente vivia amargurada com umas coisas que a gente fez e tá tudo bem, a gente pode nascer de novo e ter um novo coração, né? E aquilo reconforta a gente de tal forma porque tudo que a gente faz antes de conhecer é uma coisa que tu fez porque tu não sabia da verdade. Até na ignorância, né? Ignorância, porque eu não tinha conhecimento de muita coisa. Então, como no mundo do jeito que eu ia poder reagir de uma forma diferente? Se para mim nunca... eu não tô culpando ninguém, né? Porque a gente foi criado dessa forma e até então tava tudo certo. Né? Aí entra a importância de se falar, né, do Evangelho, de falar de Jesus, de dar o testemunho. Essa é a importância de todos nós cristãos. Precisamos ter esse entendimento de testemunhar o que Deus fez e está fazendo na nossa vida, e Ele pode fazer muito mais, né? Então é só o começo. E também tem aquela outra coisa, né? Que quando tu se batiza, quando tu aceita viver em Cristo e nos princípios, por mais que começa a ser difícil, né? A gente tem umas batalhas espiritual que às vezes nos desvia do caminho. Então temos que cuidar muito das setas de Satanás na nossa mente. E se a gente não tiver a cabeça direcionada e parar para, poxa, tá acontecendo isso para quê? Eu costumo falar assim, né? Por que aconteceu isso? Não, quando me vem esse pensamento, por quê? Por que comigo? Por quê? Não, para que comigo? O que eu posso fazer com o que isso está acontecendo na minha vida? Né? Orientação para o Senhor, né? Isso. Algum motivo tem, né? Algum motivo tem. Então, desse jeito a gente vai. Perfeito a gente não é. A gente briga de uma forma que às vezes não precisava. Principalmente com as pessoas que a gente mais ama e que mais fazem diferença na nossa vida. Verdade. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que estão ali a todo custo e não vão largar o barco a qualquer problema, né? Então, assim, né? Nesse aspecto, Ivete, o meu marido é muito forte,
né? Então ele tem uma convicção assim absurda, né? E uma das coisas que a gente não briga, e tomara a Deus que a gente não passe por isso, né? Não quero que me... Ele confia muito em mim, né? E eu confio que as nossas falhas de casal, a gente abre um pro outro, né? A gente tem muita coisa ruim que acontece entre a gente. Estamos em constante transformação, isso todos nós, né? Mas algo muito positivo é que se algo errado acontece, a gente tem essa liberdade de falar um com o outro, e não é à toa que eu tô sempre em todos os lugares. Às vezes eu preciso viajar para o meu trabalho, ele fica com as crianças, então, assim, nisso a nossa relação assim é muito tranquila. Porque ele sabe, qualquer coisa que estiver acontecendo, a gente vai conversar. E o nosso propósito nessa questão está muito alinhado, né? O dia de Deus na nossa vida, às vezes os pequenos detalhes, e às vezes a gente não se dá de conta, mas é Deus agindo, é o Espírito Santo, né? E estamos sempre em constante transformação. Exatamente. E, lógico, aí tem tanta história que dá para contar, Ivete, mas acho que o meu início ali do meu batismo foi esse. Né? Foi esse, o casamento, querer ser mãe, e a Jaque velha, né? O que o casamento trouxe para Jaque. E como é o coração da Jaque hoje. E hoje, uma coisa que acontece, né? No meio dessa pandemia toda, assim, coisas o relacionamento sempre foi algo muito marcante na minha vida, né? E é algo que é como se fosse meu calcanhar de Aquiles ali. Então a gente tem tudo para fluir, mas por coisinha tão boba, coisas do cotidiano que a gente briga. De lavar uma louça, Então, essas são as nossas brigas, só que a gente faz um auê através dessas pequenas coisas, né? Em grandes necessidades. E quando a gente... É uma coisa assim que às vezes não dá pra... Até perdi o que eu ia falar, Ivete. Até perdi o que eu ia falar. Fala, Senhor! Fala, Espírito Santo de Deus! Mas assim, a parte que eu tava falando do relacionamento, né? Como é algo que pega, assim, né? Pra mim, assim, ele é um marido... Eu conheço ele assim, ele tem um louvor, ele louva, ele toca. Uma hora nós podíamos fazer ele com um louvor para nós, né? A gente combina. Sim. Gente, ele é maravilhoso, um lindo de Jesus, um lindo de Jesus. Eu falo assim porque eu tenho, né? Conheço vocês, amo a família de vocês, amo filhos de vocês. A gente é amigo, né? Amigo irmão. Amigo irmão. Deus coloca... Como a gente fala, né, Vete? Às vezes a gente não se vê tanto como a gente gostaria, mas quando a gente tá junto é muito bom, né? Muito bom. Deus fala muito conosco. Deus fala muito com a gente. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Daí, essas dificuldades, né? Como assim, a gente é muito explosiva. Eu sou muito imediatista, eu gosto tem isso para resolver, fazer isso. E no meio dessa pandemia aconteceram situações que eu precisava ter mais paciência. Mas, para eu ter mais paciência, eu precisei ter um problema para resolver. E daí eu pensei assim, por que a gente precisa do problema para fazer algo que naturalmente Deus quer da gente? Ter paciência. Né? E daí eu pensei assim, Jaque do céu, se não fosse esse problema, tu não baixaria a guarda. Porque a gente pede as coisas para Deus, Ele manda. Só que não como a gente acha que é, né? Sim. Então eu consigo ter esse discernimento assim de pro meu crescimento. É pro meu crescimento e consigo ver esse agir, né? E é isso, assim, é um crescimento diário
que a gente vai vivendo, né? Eu não sou uma pessoa ainda super fácil de... E assim, já que... Ai, tá vendo? E assim, a gente vai caminhando, né? Com Deus, a gente vai recebendo a força de Deus, tanto, né, nesses momentos de tanta dificuldade, de pandemia, nós precisamos prosseguir, porque Deus tem o melhor para nós, né? O melhor de Deus ainda está por vir. A gente sempre precisa declarar isso, que o melhor de Deus ainda está por vir. E é assim que nós crescemos, temos a dependência dele, né? Sim. Nós temos a dependência de Deus. Então, tu receba a vida no teu casamento, tu receba transformação na tua vida, que tu cresça espiritualmente, né? Tome posse das bênçãos de Deus para a tua vida. E que o Senhor seja glorificado na tua vida. Amém. Então, ter o Espírito Santo é muito bom, receber esse amor de Jesus, ter esse domínio próprio, que nessa época que nós estamos, ter o domínio próprio é muito importante, porque quem dá o domínio próprio é o Espírito Santo. Então, precisamos pedir, ter esse recomeço, ter os frutos do Espírito para a nossa vida, né? Então, Beth, não sei se o que eu falei, assim, dentro do... Tá tão baixinho aqui para mim, não sei se é o meu. O teu áudio tá bom, o teu tá bom. Mas o teu tá bem baixinho. O teu tava baixinho para mim, tu ajustou e melhorou. Alguém tá me ouvindo? Tu estás me ouvindo direitinho? Tô. Então deve ser o teu, Jaque. Tá bem baixinho, não tô te ouvindo. Mari, que tá aí. Meu áudio tá bom? Eu não tô mais te ouvindo, tá bem fraquinho, bem baixinho. Mas então, minha amiga, acho que era mais ou menos isso. Deixa eu ver que horas já estamos, quase dando, né? Horinha. Então, que sejamos seguidores de Jesus, sejamos discípulos e que vamos cumprir o que Ele tem para a nossa vida, né? Porque Deus é tão bom, tão poderoso. E precisamos erguer os nossos olhos para o céu e receber as bênçãos e as promessas que Ele tem para a nossa vida. E que venham se cumprir na nossa vida, né? Sim, sim. Todas essas bênçãos. Eu vou deixar para um final aqui de Josué 1:9. Tá. Olha o que fala. Não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanimes, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Glória a Deus, porque nós temos Deus e sabemos essa convicção que Ele vai estar sempre conosco. Então, nós não estamos sozinhos. É igual, Ivete, é igual quando a gente pensa na morte, né? Como as pessoas sofrem com a morte. Tá muito baixinho já, que eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver. Melhorou? Eu não sei se foi alguma coisa que eu mexi aqui. Não, mas não... Não, tá ouvindo? Não estou te ouvindo. Mas glória a Deus. Glória a Deus, teu testemunho foi dado para a honra e glória do Senhor. Né? Então, o propósito de Deus vai se realizar na minha vida, na tua vida, na vida de cada um que aqui está. Né? Precisamos do alvo. Né? Sabemos qual é o alvo é Jesus Cristo. Então, e que nós não somos daqui, nós somos do céu. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração. Se tu quiser ficar, tudo bem. Eu agradeço pela tua participação. Minha amiga do peito do coração que Deus me deu. Eu quero fazer uma oração com você, né, que está nos acompanhando e que não aceitou Jesus ainda. Olha onde você estiver, né? Se você não entregou o teu coração para Jesus, né, a tua vida para Jesus, se você já pediu para Ele fazer morada na tua vida, né, mudar a tua história, então você quer esse Jesus, então faça a oração comigo. Senhor, esse pedido, essa declaração junto comigo agora, onde você estiver, abra sua boca, declare, Senhor Deus e Pai, eu te entrego a minha vida a Jesus Cristo, né? Declaro que a partir de hoje, Tu és o meu único Salvador. Tu és o meu único Senhor e Salvador.
em nome de Jesus. Né? Então, declare, né, que o Senhor é o teu único Senhor e único Salvador, para a glória de Jesus, amém? Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai. Nosso coração, estamos aqui para te honrar, para te glorificar, para te louvar, glorificar que tu és o nosso Deus, que tu és o Rei das nossas vidas. Vem nos transformar, Senhor, transforma a nossa história, transforma a nossa vida, transforma o nosso caminho, a nossa caminhada, Pai, tira tudo, todo medo, toda angústia, tudo que queira nos atrapalhar com a tua caminhada contigo, tira toda dificuldade, em nome de Jesus, porque o nosso coração é teu. Não queremos andar angustiados, mas sim te amar, declarar sobre todas as coisas que tu és o nosso Deus. Amém, aleluia. Então vamos declarar que o Senhor Jesus é o nosso único Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe poderosamente. Vamos encerrar essa live. Teremos outras, né? Vamos falar de guerra espiritual, porque esta live era para ser às 19, tivemos que fazer às 19h30, porque deu um apagão aqui no meu prédio e ficamos todos sem luz. Mas sabemos que é uma guerra espiritual e que vencemos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.